pessoal, esse vídeo é para a gente poder falar a respeito de potencial elétrico e entender melhor o que é trabalhado com vocês no capítulo 4, beleza? Bom, primeiro, antes da gente falar do potencial elétrico, eu vou comparar o que a gente já tinha de campo elétrico com o campo gravitacional. Então, aqui eu tenho o campo gravitacional para demonstrar como funciona e eu vou voltar a compará-lo com o campo elétrico, beleza? Então, lembre o seguinte, quando eu falar campo, vocês vão pensar numa região do espaço. Então, se aqui eu tenho um campo gravitacional, eu tenho uma região do espaço onde atua a força gravitacional. Então, o campo elétrico é uma região do espaço onde eu tenho a atuação da força elétrica, beleza? Dentro dessa região, eu posso caracterizar pontos. E aí, eu vou chamar, quando eu falar do gravitacional, um determinado ponto aqui, eu posso caracterizá-lo como uma altura. E aí, vocês conseguem localizar esse ponto dentro do meu espaço gravitacional. Então, imaginem, eu tenho aqui uma caneta, eu consigo ter a ideia de qual seria a altura, e aí a essa altura eu vou pensar em um potencial gravitacional, beleza? O que acontece? Quando eu coloco uma massa aqui, essa massa ela vai adquirir energia. E aí por isso eu posso dizer que nesse ponto existe um potencial gravitacional que vai dar a essa caneta uma relação de energia potencial gravitacional, beleza? A gente pode fazer isso também com relação ao elétrico, tá? Potencial elétrico. Vamos imaginar que agora eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga. Então imaginem aqui, ó, eu tenho uma quantidade de carga Q. Ao redor dessa carga, eu já sei que eu tenho uma região limitada pelo campo elétrico e eu tenho um ponto qualquer. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A, beleza? Esse ponto eu posso dar a ele uma caracterização. Essa caracterização eu vou chamar de potencial elétrico. Eu vou representá-lo com a letra V e eu vou poder calcular esse potencial elétrico. Então eu vou dizer que o potencial elétrico no ponto A, ele é dado por K, a carga que está gerando esse campo, sobre o D ao quadrado. Então repara, esse K é aquela nossa constante eletrostática, o Q é a quantidade de carga que vai estar ali para gerar o campo elétrico, e o D é a distância até o ponto que eu desejo calcular o potencial. Então, seria essa distância aqui que eu vou considerar, beleza? Um detalhe importante, quando eu falar de potencial, ele não é uma medida vetorial, então ele é uma medida escalar. O que isso significa? Que para mim ele é representado por um valor numérico. Então, ele pode ter valores positivos ou negativos. No caso da carga aqui, Q ser positiva, eu não vou colocar módulo aqui ó, na relação. Eu vou sempre calcular valores positivos por potencial. Se essa carga for negativa, eu vou calcular potenciais negativos para esse conjunto de pontos ao redor da carga. Vamos agora um exemplo. Vamos pensar que aqui eu tenho uma carga mais Q e aqui eu tenho uma carga menos Q, beleza? Ao redor dessas cargas eu tenho pontos que eu posso calcular o seu potencial elétrico. Quando eu for falar do potencial, lembrem-se que não coloco o módulo, então é só o valor numérico, incluindo o sinal. Então as cargas positivas vão gerar pontos de potenciais positivos e a carga negativa pontos de potenciais negativos. Então imagina que eu tomo aqui uma referência de um ponto A, vou colocar um ponto B mais distante, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou colocar um ponto A aqui e um ponto B mais distante. Aqui eu tenho a minha referência. Não preciso considerar por enquanto as dimensões do corpo que está eletrizado, tá? Que está carregado. Por enquanto, vamos considerá-lo apenas uma carga pontiforme, ok? O formato de ponto. Se eu quiser calcular o potencial nesse ponto, eu vou usar essa relação KQ sobre D, e aí eu vou considerar esse ponto um valor positivo.
Suponha que eu tenha feito o cálculo e eu achei 30 como um valor numérico, 30 positivo. Se eu fizer o mesmo cálculo para a carga negativa, mantendo a mesma distância, o K é o mesmo porque é uma constante, e apenas o sinal da carga que eu alterar, o que vai acontecer é que esse valor aqui, referente ao potencial, vai ser menos 30. Qual unidade de medida a gente vai usar? Para o potencial elétrico, a gente vai usar a medida de volts, beleza? Então, essa é a unidade. Então, suponha que eu medi aqui e o potencial nesse ponto é menos 30 volts e aqui vai ser 30 volts positivo, certo? Como eu tenho um ponto de referência, qualquer distância igual em relação a essa carga vai ter o mesmo valor de potencial. Então, se eu fizer um traçado de uma superfície esférica ao redor dessa carga, eu vou ter sempre o mesmo potencial. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu imaginar esse conjunto de pontos mantendo a mesma distância em relação à carga, eu vou continuar tendo o mesmo potencial, menos 30. Se eu for para um ponto mais distante, como se fosse essa referência, que seria um ponto B, eu vou ter uma distância maior. Se a carga é positiva, esse número vai diminuindo. Então, por exemplo, eu vou ter 20 volts. E se eu fizer o mesmo cálculo, mas pensando numa carga negativa, eu vou ter uma referência aqui de menos 20 volts. Bom, que observação que eu posso fazer para vocês? Que quando eu tenho a carga positiva, os potenciais eles vão decrescendo à medida que eu afasto da carga. E se eu tiver uma carga negativa, os potenciais vão crescendo à medida que eu afasto da carga. Lembre-se, ó, menos 20 é maior do que menos 30. E aqui por diante eu vou fazendo menos 10 até chegar a tender a zero, beleza? Bom, a gente já entendeu como os potenciais vão variando ao longo da trajetória que eu me afasto dessas cargas. Eu posso fazer isso representando por um gráfico. Então, eu vou lembrar que se eu tiver aqui relacionando um potencial V com uma distância, eu lembro que esse potencial é K, Q sobre D, ok? E aí, à medida que eu estou me afastando, aumentando a distância de uma carga positiva, o potencial vai diminuindo. E aí ele vai tender a zero. Essa seria a representação do gráfico para o potencial quando eu tiver uma carga Q maior que zero, uma carga positiva, certo? Se eu tiver a representação de um gráfico para uma carga negativa, eu vou lembrar que todos os potenciais serão negativos e eles vão crescendo à medida que eu afasto dessa carga, mas sempre, ó, menos 20, menos 10, mas sempre tendendo a zero também. Então, eu vou fazer um gráfico abaixo de zero para eu representar sempre potenciais negativos, só que a curva ela é feita assim, ó. Então, vê se vocês conseguem visualizar. Eu tenho sempre mantido valores negativos para o potencial, quando a carga é negativa. E ela está caminhando para quando eu aumento a distância, esse valor de potencial vai tender a zero. Então, esse é o caso de uma carga negativa centrada ali onde eu quero analisar os potenciais elétricos. Pessoal, vamos visualizar agora como eu vou interpretar potencial elétrico quando eu tiver um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É uma região do espaço onde eu vou ter a atuação da força elétrica, só que esse campo elétrico ele é constante. Então ele não é como uma carga pontiforme que é gerado um campo variável, certo? Então aqui eu vou ter valores constantes para o campo e eu também vou ter valores constantes para o potencial elétrico. Como que a gente vai visualizar isso? Quando eu represento as linhas do campo elétrico, eu tenho que lembrar que é como se de onde elas estivessem vindo, é como uma carga positiva estivesse gerando essas linhas de afastamento, e se eu tenho aqui um sentido de aproximação, é como se eu tivesse uma carga negativa aqui gerando essas linhas de aproximação, beleza? Então, ó, eu vou fazer aqui imaginando que é como se eu tivesse uma ideia de uma placa positiva
e aqui é como se eu tivesse uma placa negativa, certo? Os potenciais elétricos, eles vão ser definidos diminuindo a partir da carga positiva e eles vão, quando eu afasto da carga negativa, eles vão crescendo. Então, a ordem que a gente vai interpretar. Vamos imaginar que aqui eu tenha uma superfície. Agora eu vou enxergar como se fosse uma superfície plana passando por esse campo elétrico, beleza? E a distância dela em relação às placas é a mesma. Isso faz com que eu possa estabelecer um potencial constante em todos os pontos pertencentes a essa linha. Bom, se eu estiver deslocando em relação ao direcionamento desse campo, eu altero o potencial elétrico. Bom, como que isso eu vou representar? Eu vou diminuindo o valor do potencial à medida que eu afasto daquele lado, que seria a imagem de uma placa positiva. E aí eu vou me aproximando no sentido do campo elétrico e esses valores, eles também vão decaindo. Então assim eu vou construindo o traço de potencial elétrico dentro de um campo uniforme, ok? Então qual que é a ideia? Eu vou ter aqui um ponto A, aqui um ponto B. Se eles pertencem a essa mesma linha, eu falo que eles pertencem à mesma superfície equipotencial. Então, essas linhas, elas representam uma superfície equipotencial. Elas vão formar pontos de mesmo potencial elétrico. Então, aqui o potencial do ponto A, eu vou dizer que ele é igual ao potencial do ponto B, equivalente a 30 volts. Se eu deslocar, então, no sentido do campo elétrico, na direção do campo elétrico, eu tenho os potenciais diminuindo. Então, se eu sair daqui de um ponto A ou B e eu deslocar para um ponto C, eu já tenho um potencial do ponto C menor. Então, eu posso dizer que o potencial do ponto C, ele é menor do que os potenciais do ponto A e do ponto B, beleza?